A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que acessou o meu canal Joselito Rocha. Peço que você se inscreva, dê likes, compartilhe, façam comentários para a movimentação do algoritmo, para nós cumprirmos, você vai cumprir junto comigo o ir de pregar o Evangelho a toda criatura, como diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, entendeu? Toda criatura, porque a palavra do Senhor diz que é desejo dele, está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Nos primeiros versículos diz que nós temos que orar por todos os homens, por todos que estão em eminência, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e é desejo dele que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, isso. Ninguém tem rótulo estampado, quem é salvo, quem não é. Nosso dever é esse, é pregar o Evangelho. E a palavra que eu tenho hoje aqui foi de um homem que pregou o Evangelho e foi perseguido logo no início da igreja. O nome dele é Estevão. O título da mensagem é A Resistência ao Espírito Santo. Ainda existe isso? Existe. Como existe? Pessoas dentro da igreja que têm títulos, pregam, dirigem igrejas, ministram louvores, estão há anos na igreja, mas resistem ao Espírito Santo, se entregam à vaidade. O grupo religioso da época, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles eram os zelotes, né? Aquelas pessoas, os escribas, eles tinham, Jesus disse, o Deus de vocês é o vosso ventre, vosso pai é o diabo. E João Batista disse, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos. Essa mensagem ainda é para hoje. Nós temos que nos arrepender. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro disse assim, vocês querem serem salvos? Então, se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. Deus nos deu o seu Filho amado, e quando Jesus foi para o Pai, o Espírito Consolador ficou com a gente. Então pediria para os irmãos abrirem para a gente ganhar tempo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo terceiro evangelista, Lucas. É um livro das atitudes dos apóstolos, fala de João, fala de Pedro, mas a maior parte fala de Paulo. Mas também tem essa pequena história de Estevão. Estevão foi diácono, né? Estevão foi diácono. E o que acontece? No capítulo 6 de Atos diz que os judeus gregos estavam reclamando que as famílias não estavam recebendo assistência. Então Pedro disse, não convém que nós deixemos a oração e a palavra para servir às mesas. Então eles escolheram homens cheios do Espírito Santo. Eu estou falando Pedro aqui, mas os 12 convocando a multidão, foi uma decisão entre os 12, entendeu? Eu falei até na live que eu faço para a igreja, Pedro, mas não é. Vou corrigir aqui. Os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e servirmos às mesas. Então, a assistência social, de cuidar das famílias, era a cargo dos diáconos. Agora, tem um destaque de 2, Estevão e Filipe, aquele que teve um encontro com o eunuco. Vamos falar de Estevão. Estevão começou a pregar, e aí o que acontece? Subornaram uns homens, né? Os homens do Sinédrio, o que eles fizeram? Olha aqui, capítulo 6, verso 9. Levantaram alguns que eram da sinagoga chamada de libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que lhe falava. E subornando alguns homens para que dissessem, ouvimos proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Quer dizer, pagaram os caras para mentir. Então agora vamos para o 7,51.
Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Homens de dura serviço. Depois que Estevão contou toda a história de Israel, ele teve a oportunidade de falar. E ele contando tudo isso, falando dos patriarcas, falando de Moisés, falando dos heróis da fé, ele disse assim, Atos 7,51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Ele estava falando ali, você, essa turma aí, fariseus, saduceus, alexandrinos, libertinos, essa turma toda que pertence à sinagoga, vocês são duros de coração, resistem ao Espírito Santo como os vossos pais. Na época lá de Moisés, entendeu? Na época os ancestrais do povo hebreu da época. E ele continua falando aqui, ó, verso 52. Profetas que foram perseguidos pelos vossos pais e até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Verso 53, né? Mas vós recebeste a lei por ordenança dos anjos, não guardaste. Verso 54, e ouvindo isto, eles endureceram seus corações, quer dizer, continuaram endurecendo seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles continuavam. Eles gritavam com grande voz e taparam os ouvidos, eles não queriam ouvir. E o que eles fizeram? Unânimes pregaram, foram contra ele. Verso 58, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas colocaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, que futuramente Saulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo. E pondo de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Você vê, Jesus, quando estava na cruz, ele disse, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo diz a Coríntios assim, se eles soubessem que estavam crucificando o Filho de Deus, eles não fariam isso. Gamaliel, que passou a ser o professor desse jovem Saulo, lá no Sinédrio, porque Saulo era da Cilícia, da cidade de Tarso, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, como ele diz, né? Numa das suas cartas. Ele era zeloso, mas Gamaliel levantou a palavra, dizendo assim, ó, se esse movimento aí, desses seguidores do Nazareno, não for de Deus, ele vai acabar. Mas cuidado que vocês podem, de repente, estão se levantando contra Deus. Saulo não deu ouvido a isso, pediu cartas do sumo sacerdote, indo para Damasco ele teve um encontro com Deus. Então, quer dizer, aquele jovem Saulo ali, que recebeu as vestes, foram colocadas aos pés dele, as vestes de Estevão, ele foi testemunho ocular do que aconteceu. E ele foi chamado também para pregar o Evangelho da Graça. Ele mesmo disse, eu era zeloso na lei, persegui a igreja. Ele de doutor da lei passou a ser o doutor dos gentios, o doutor da graça, porque ele pregava nas sinagogas e muitos deles não queriam saber disso. A atitude era a mesma essa, tapava os ouvidos. Não, esse Paulo é maluco, é perturbado da cabeça, prega contra Moisés, isso não é verdade. Ele prega a Cristo, porque o próprio Moisés anunciou a Cristo. Virá um profeta, como eu. A esse eu vi. E os outros profetas também fizeram isso. Nossa palavra de hoje, para você, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes podemos estar sendo perseguidos com palavras, com incompreensões, porque muitos hoje não querem um evangelho de sacrifício. Quando eu falo sacrifício, é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e sacrifício de louvor, que é fruto dos nossos lábios. Não querem um evangelho de santidade, não querem um evangelho de sofrimento, não querem um evangelho de carregar a sua cruz.
Muitos querem prosperidade material. Então nós temos que observar, meus irmãos, para finalizarmos essa palavra, que somos perseguidos por falar a verdade. Paulo dizia assim: tornaste meu inimigo porque fala a verdade. Muitos não querem ouvir a verdade, querem tapar os seus ouvidos. E dentro das igrejas, meus irmãos, não é fora não. É muito sério isso que eu estou falando aqui. Por isso, se você gostou dessa palavra, acha que essa palavra poderá edificar outras pessoas, se inscrevam, dê likes, compartilhem, façam comentários, me dê sugestões, que eu vou ler com carinho. Amém? Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam convosco.